Bem, todos nós sabemos o que significa esta palavra aí, né? É aquilo que você recebe por herança. É algo que você não escolhe receber. Assim como o pecado, né? Adão e Eva pecaram, nós não estávamos lá, não instigamos eles a pecarem, a comerem o fruto proibido, mas nós recebemos essa genética do pecado de forma automática. Quando nós somos concebidos no ventre da nossa mãe, ali já estava a natureza pecaminosa impregnada na nossa vida. Então, a nossa herança, né, a hereditariedade, aquilo que nós recebemos como herança, é algo que nós não escolhemos se queremos receber ou não. Apenas recebemos. E vamos falar como isso aqui afeta a questão conjugal. E às vezes, irmãos, nós não sabemos como lidar com isso. Olha este livro, As Mudanças do Ciclo Familiar, diz assim, que além do estresse herdado de gerações anteriores, o que isso significa? Estresse herdado das gerações anteriores. Alguém tem uma ideia? Então, por exemplo, se os meus pais passaram por uma situação de estresse, de tensão nervosa, algum problema, isso pode refletir naquilo que eu sou hoje. Por exemplo, o meu filho mais velho, esse que está assistindo as conferências conosco, ele é apaixonado por levedo de cerveja. Se der um pote para ele de 1000 cápsulas, ele come tudo. Você também, Sabrina? Eu e a Jebe, que nós crescemos comendo levedo de cerveja. Comendo. Então, possivelmente seus pais gostavam de levedo de cerveja. A minha esposa, ela comia bastante comprimido de levedo de cerveja quando estava grávida. E isso passou para o nosso filho, né? Então, a questão da hereditariedade, ela influencia na minha constituição física e também nas minhas emoções, naquilo que eu sou. Por exemplo, na questão física, quando eu tinha 21 anos de idade, eu comecei a sentir dor aqui, no quadril. Nós somos em 17 filhos, nenhum dos meus irmãos tiveram esse problema. E aí eu fui diagnosticado com um problema chamado impacto femoroacetabular, que é quando o fêmur ele não tem um encaixe perfeito aqui no quadril, ele dá impacto. Isso causa dores terríveis. Eu vivo com dor 24 horas. Eu pensei, por que aconteceu isso? E o Christian, quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos, disse assim, pai, eu estou sentindo uma dor aqui. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível. Ele tem o mesmo problema que eu tenho, porque é uma questão genética. E essa herança, ela também, irmãos, ela acontece na questão sentimental. Então, aquilo que você é hoje, 50% do que o seu marido é hoje, do que a sua esposa é hoje, ela recebeu isso como herança, chamada de herança transgeracional, que transcende gerações. Então, ela é o que os pais dela foram, ou ele é parte do que os pais dele foram, do que os avós foram e do que os tataravós foram. Então, são as questões que você herdou das gerações anteriores, o que você é, o que você tem experienciado enquanto avançamos no ciclo de vida familiar. Então, você já nasce, você já carrega uma carga genética. Por isso que existem casais que querem, por exemplo, adotarem filhos. Pode adotar os filhos, não tem problema nenhum, mas tenha certeza que o que essa criança vai ser vai depender muito do que os pais dessa criança, do que os avós, os tataravós foram. Além disso, essa criança agora nasce e ela começa agora a ter as suas próprias experiências, a ter os seus próprios traumas.
chorar, se alegrar, tudo isso vai construindo o que você é. O que mais que acontece? Existe, é claro, também o estresse de viver neste lugar e neste momento. Então, o que você é agora? O que você é agora depende de 3 fatores. O que seus pais, seus avós, os seus antecessores foram, o que foi te construindo com o passar do tempo e as circunstâncias que você está vivendo agora. Então, às vezes uma pessoa muito calma, muito tranquila, se torna uma pessoa irritada diante de um problema familiar, diante de um problema de saúde, diante de um problema financeiro. Então, isso também afeta e muda o que a pessoa é. Inclusive, tem uma história, uma experiência de um homem muito calmo, tranquilo. Ele era dono de uma empresa, então quando ele precisava de que alguém fizesse alguma coisa, ele dizia, por favor, mesmo sendo patrão, ele dizia, por favor, você faz a gentileza de pegar esse material e levar ao depósito? Por gentileza, vem aqui por favor, olha, faz a gentileza de fazer isso, isso, isso aqui. Um dia pegou fogo na empresa. Pega aquele balde, você rapidinho pega aquela mangueira. O que você está fazendo? Você não está fazendo nada. O homem mudou. E aí depois que controlaram o incêndio, disseram, nós te desconhecemos. O senhor sempre foi um homem calmo, tranquilo, e de repente ele falou assim, queria que eu fizesse o quê? Disse assim, por favor, por gentileza, dá para você pegar aquele balde de água e jogá-lo com calma na chama que está consumindo a nossa empresa? Não tem lógica. Então as circunstâncias do que você está vivendo agora também afetam aquilo que você é. Ok? E aí nós não podemos ignorar também o contexto social, econômico, político, seu impacto sobre as famílias, movendo-se através de fases diferentes do ciclo de vida em cada momento de história. Então vamos recapitular. Então, o que te construiu o que você é hoje é a herança transgeracional, são as experiências que você já foi vivendo na vida e o momento atual. O que diz a inspiração sobre isso? O livro Ciência do Bom Viver, página 168, olha o que texto interessante. O que a Moite afirma aí, irmãos? O que ela diz para a gente considerar? O poder da hereditariedade. E eu quero já falar para os solteiros aqui, quando você for se casar, depois que casou, não tem mais jeito, tá? Casou, se ajustem para vocês viverem bem. Mas todas as pessoas solteiras deveriam olhar a família de origem do seu pretendente. Sabe até quantas gerações? Até a 3ª ou 4ª geração. Não, irmão, não precisa tanto tempo não. Você pode fazer uma investigação fácil e simples nisso aí, né? Mas conhecer os pais, conhecer como o seu esposo, o seu futuro esposo, a sua namorada, a sua pretendente se relaciona com os pais, como ela se relacionava com os avós, como o pai do seu pretendente ou da sua pretendente trata a sua esposa, a sua futura sogra, como os avós se relacionavam, tudo isso deveria ser pesquisado. Por isso que eu digo, irmãos, que o ideal seria que todos os jovens, eles fizessem, né, um acompanhamento terapêutico nessa questão familiar, para que ele não desse nenhum passo errado nessa questão. Mas dá certo se morar perto, porque se morar longe, mal você conhece a pessoa. Por isso, irmãos, que tem o período do namoro. O que é o período do namoro? As pessoas pensam assim, período do namoro é para um querer pegar o outro, dar uns agarros, mas sem poder, porque os pastores não vão deixar. O período do namoro é isso, esse negócio assim, todo mundo que é casado já passou por ele. Mas o período do namoro deveria ser um momento de conhecimento. Conhecimento da pessoa, qual é o relacionamento dessa pessoa com os pais, com os avós, conhecer toda a família e os familiares, para você saber com quem você realmente está se casando. Então, e este é um conselho da inspiração. A White diz,
considerai o poder da hereditariedade. Tem que ser considerado. Isso é algo que a gente não pode ignorar. Então, Angélica, tenho uma notícia para te dar, e não é muito boa. O Davi, ele traz nele tanto a genética da mãe quanto do pai dele. Mais do pai do que da mãe. Mais do pai do que da mãe, diz ele. Então, isso é automático, e não é escolha que você faz. Eu não quero receber isso, não. Isso é automático. Ok? Então, isso é algo que nós precisamos considerar. Para compreender a família, é necessário compreender o que está ocorrendo em pelo menos 3 gerações. Então, você quer entender o porquê o seu marido é do jeito que é? Olhe para a família de origem dele, para a família nuclear. Nuclear não é de bomba atômica não, tá, irmãos? É a família de núcleo, de onde ele surgiu, de onde ele veio. Então, olhe para as características e personalidades da mãe, do pai, dos avós, e você vai entender. Por que isso é importante nós entendermos? Porque às vezes o teu esposo ou tua esposa é de um jeito que você já falou, já orientou, orou e não muda. Por quê? Porque essa herança não se muda assim de uma forma... hoje eu sou assim, amanhã eu já vou ser diferente. Não. Isso é uma coisa que está impregnado no coração do seu esposo e da sua esposa. E é difícil mudar isso. Depois a gente vai ver a única forma de mudar isso aí. Certo? E, em linhas gerais, tá? Isso pode ter exceções à regra. Mas em linhas gerais, o filho mais velho puxa o pai. O mais novo puxa a mãe. O terceiro, se tiver terceiro, é uma mescla dos dois. Dá uma mistura dos dois. E depois o ciclo volta a se repetir. Aí o quarto puxa o pai, o quinto puxa a mãe, o sexto é uma mescla dos dois. Okay? Em linhas gerais. Eu posso afirmar com segurança. Eu só tenho 2 exatamente. Olha aí, ó. Geralmente é assim. O mais velho o pai, a mais nova a mãe. Em casa já é, eu sou minha mãe, e eu sou o pai, ela é o pai, e o meu irmão é o café com leite. Só que eu não estou falando, irmãos, em termos de aparência física, mas também da questão da personalidade. Existem exceções, mas em linhas gerais não. Em linhas gerais, o mais velho é o pai. Agora tem que ver, viu, irmã Angélica? Porque às vezes pode que vocês não viram certas coisas de vocês mesmos que vocês não conseguiram identificar. Ok? Tem que fazer aí um estudo para ver se é realmente como vocês pensam. Vamos lá. Nossa opinião é de que a família... esses livros são de psicólogos, psiquiatras, tá? Nossa opinião é de que a família compreende todo o sistema emocional de pelo menos 3, e agora frequentemente 4 gerações. Então, conforme os especialistas foram estudando, eles foram percebendo que tinha essa questão da herança dos pais, avançaram para os avós, bisavós e chegaram à conclusão, olha, até a 4ª geração, tataravós influencia o que é a família. Então, o que é a família do irmão Paulo Sano e da irmã Gida? O que os pais deles foram, o que os avós, e assim sucessivamente, até a 3ª e 4ª geração. O paciente identificado, que é a pessoa, né, é um produto do relacionamento dos pais daquela pessoa. Então, o que você é? O resultado de como seus pais se relacionavam. Então, se uma criança, ele vive em um lar tóxico, aonde ele vê o pai maltratando a mãe, possivelmente ele vai ter esse mesmo relacionamento com a esposa. Possivelmente. Então isso é algo que precisa ser muito considerado. A gente se espelha sem saber. Sem saber. Isso se espelha... Mesmo você achando feio o teu pai fazer isso,
Mas o seu subconsciente faz você fazer a mesma coisa. Porque além do exemplo que você vê, existe a questão da genética, que ela está impregnada. Que não é uma escolha tua. Eu não vou agir assim porque eu acho que é feio meu pai agir assim. Não, você acha Mas de forma natural, sem que você perceba, você pode agir, porque você recebeu essa herança. Então, o paciente identificado é um produto do relacionamento dos pais daquela pessoa. Que, por sua vez, esses pais são também um produto do relacionamento de seus pais. Então, você é um produto do relacionamento dos seus pais, os seus pais são produtos dos relacionamentos dos seus avós, e assim sucessivamente, continuando por gerações atrás. Então, irmãos, isso é importante nós entendermos, né, para que nós possamos ser um pouco assim mais tolerantes com os erros do nosso cônjuge, que às vezes está agindo daquela forma, não é porque ele escolheu, mas é uma forma automática. Não estou desculpando o erro não, tá, irmãos? Isso precisa ser melhorado, precisa ser corrigido, precisa, mas tem que ter paciência e tolerância, porque às vezes não é uma questão de escolha, é uma questão de herança. Deve-se investigar até a 4ª ou 5ª geração anteriores, a depender da necessidade do conhecimento da família sobre a sua história. Então, existe uma ala, né, da psicologia, a especialização da psicologia. O Fernando sabe disso aí. Existem várias, né, especialidades, né? São mais de 500. Mais de 500. Então, olha, eu vou abordar a questão do TCC e outras áreas. E existe a abordagem sistêmica, que quando você olha para um paciente, você não olha apenas para ele, você olha para um sistema onde ele está inserido, de onde ele veio, e assim você vai poder saber tratar, ou saber por que ele está demonstrando aquele procedimento. Agora, o que diz a palavra de Deus? Sempre que nós mostramos esses textos aqui, as pessoas ficam pensando, mas irmão Cristiano, isso aí é coisa desses malucos, desses psiquiatras, desses psicólogos. A gente vai correr atrás desse povo maluco aí? Então, eu coloquei aqui o que diz a ciência, né? Pessoas aí acadêmicas, mas a ciência, irmãos, e a Bíblia, elas andam juntas. Então, vamos ver o que diz agora a Bíblia sobre isso. Lembram do 2º mandamento? Êxodo 20, verso 5? Mais cultura, o que mais? Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, visito a iniquidade dos pais aos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Olha só. Visito a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, ou daqueles que me odeiam. Olha esse texto de Êxodo, Ezequiel 20, 18, 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará o pecado, a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade dos filhos. Bem, se o filho não herda o pecado do pai, ele não é culpado pelo pecado do pai. Por que Deus diz lá no 2º mandamento: eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração? Alguém pode me ajudar a resolver esse aparente problema? É simples. Sim. O que o pai vai fazendo, vai passar para o filho e assim por diante. A probabilidade de o filho fazer é bem grande. Eu tenho que contar para quem queira contraste Que ele herdou. Exatamente isso, irmão. Tem que quebrar a corrente. Tem que quebrar a corrente, Angélica. E só tem uma forma de quebrar isso aí. Só tem uma forma, que é pela graça de Deus. É a única maneira. Mas, segundo a palavra de Deus, o que o pai faz, a tendência é que os seus filhos façam
os seus netos façam, os seus bisnetos e até tataranetos. Porque vira uma cultura. Exatamente. Então, vira uma cultura de exemplo e vira uma cultura de herança transgeracional, mas genética. Que não é que é o pecado, bem, esse aqui roubou, então você roubou, pai, então agora seu filho vai pagar pelo seu roubo. Não. Mas o que Deus está dizendo é o seguinte: se o pai é ladrão a vida toda, existe uma possibilidade muito grande que o filho desenvolva esse mesmo pecado. E isso pode ocorrer até a terceira e quarta geração. Então, o que você é hoje, irmão, o que você é hoje, é tudo que, grande parte, 50% do que você recebeu dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, dos seus tataravós. Cristiano, Sim. tem uma ala da ciência que fala de memória celular. Exatamente. Cada célula adquire uma memória. E mesmo que o pai tenha deixado de ser ladrão, depois ele gerou o filho pode vir com as mesmas tendências dele, mesmo nunca tendo presenciado o pai roubar. Exatamente, irmãos, porque mesmo que o filho... Os irmãos prestaram atenção no que o Salto mencionou? No caso de você. O pai muda, mas existe uma memória na célula, que é uma genética, princípios ali que são impregnados, informações na célula, que essas informações passam para a próxima geração, até a terceira e quarta geração. Claro que tem que ter um ambiente que favorece, né? Sem dúvida. Igual na saúde, a genética não é uma fatalidade, determinante. Mas se tiver um ambiente, um gatilho que favorece, aí se proporciona esses problemas aí. Então, já mencionei, quero mencionar de novo. Por que é importante nós entendermos isso? Para você entender o seu cônjuge. Por que ele funciona do jeito que ele funciona? Isso está impregnado em cada pessoa, irmãos. Nós somos o nosso passado. Querendo ou não, nós representamos o nosso passado. Então, olha que interessante o texto de Jeremias. Naqueles dias nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que se embotaram. Ao contrário, cada um morrerá pela sua iniquidade, e todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. O que é que Deus está dizendo aqui? Em termos de pecado, ninguém herda atos dos outros, não. Cada um paga pelo seu próprio pecado. Essa história que a uva verde, ela embota, ela entorta os dentes. Eu tenho com o meu irmão mais novo, ele comia muita uva verde, e os dentes dele começaram a ficar todos tortinhos. Então, Deus ele usa esse exemplo para mostrar isso, o pai come uva verde, o dente do filho é que nasce meio tortinho. Não. Cada um é responsável pelo pecado que pecou. Agora, como Deus vinga a iniquidade dos pais dos filhos? Porque os filhos herdam as tendências dos pais. Olha só, Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 142. Em regra, os filhos herdam as disposições e tendências dos pais e imitam-lhes o exemplo, de modo que os pecados dos pais são praticados pelos filhos de geração em geração. Então, vejam dois aspectos ali, Os filhos herdam as tendências dos pais e agora tem ainda o exemplo que eles copiam. Então, tudo isso vai o quê? Vai somando, são gatilhos. Então, ele já tem aquela herança, dependendo do que o pai e a mãe faz, o filho ele vai potencializando isso que ele recebeu como herança. Certo, irmãos? Agora nós conseguimos então entender melhor esse texto de Samuel, 1 Samuel 15:3. Vai, pois, agora, fere Amaleque, destrói totalmente tudo que tiver, não lhes perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, até os que mamam. Quando nós vemos esse texto, a gente pensa, mas gente, que
Deus de amor é esse que manda matar criancinhas, pequenininhas, bebezinhos mamando, que nem arroz e feijão come ainda? Que Deus de amor é esse que manda matar pessoas inocentes? Mas olhando, irmãos, né, analisando o que nós estamos analisando, nós entendemos bem por que Deus mandou matar até as criancinhas. Vamos mudar um pouco. Deus vai lá e diz, olha, vai lá e mata Amaleque, só mata os adultos. Deixa as crianças e os bebezinhos. E vão embora. O que é que iria acontecer? Vocês não sabem dizer? Eles iriam continuar praticando Uma revolta maior, né? E maior, pior, porque as crianças iriam crescer já com aquela herança de pecado, né, que tinham, e mais com raiva de matar os nossos pais. Então teríamos uma geração pior do que aquela que Deus mandou matar. Então, para Deus eliminar o mal pela raiz, o que Deus dizia para eles? Mata no ninho. Mata no ninho. Mata no ninho, para acabar com essa herança diabólica do mal. É a única forma de erradicar e colocar um freio no pecado, é essa maneira, não existe outra. Já previu o futuro. O futuro, porque Deus sabe, né? Ele já viu o que iria acontecer se essas crianças se desenvolvessem e se tornassem adultas. Olhem só, irmãos, se as mães das gerações passadas, estão vendo ali a figurinha ali, ó, da mãe e a filha, iguaizinhas, ó. Se as mães das gerações passadas houvessem se informado quanto às leis de seu corpo, teriam compreendido que sua resistência constitucional, seu tono moral e suas faculdades mentais seriam em grande medida apresentados em seus descendentes. Então tudo que você é hoje, o que é que vai acontecer? Você vai transmitir isso aí para os seus filhos, para os seus netos, seus bisnetos e tataranetos. E o que você é, também você recebeu. Agora vejam o que diz a inspiração. Sua ignorância a respeito desse assunto, em conhecer sobre essa herança transgeracional, sua ignorância a respeito desse assunto, em que tanto se acha envolvido, é criminosa. Por que é criminosa, irmãos? Porque a falta desse conhecimento gera instabilidade conjugal, instabilidade familiar. Às vezes você olha seu filho e diz, mas eu não eduquei esse menino assim. Mas você já parou para olhar os avós, os tataravós dele? E aí você, durão, que né, até excessiva, não é que não deve educar as crianças, não, tem que... Mas, às vezes, o teu filho, a sua filha, está manifestando o quê? Um problema de caráter que passa por gerações e gerações. E às vezes você é insensível com os problemas do seu cônjuge, com os problemas dos seus filhos, da sua família. Então isso é muito importante, por isso que a inspiração fala que a ignorância a respeito disso é criminosa. Então nós somos o que você é hoje, o que eu sou, o que nós somos hoje. Nós somos o passado, né, porque nós viemos trazendo toda essa história. Somos o futuro, porque nós estamos construindo uma nova geração dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos. Então o que eles vão ser é o que você é também hoje. E nós estamos aqui, nós somos também o nosso presente. Isso aqui é um genograma. É uma pessoa que eu atendo. E eu não sei se os irmãos já ouviram falar do genograma. O genograma exatamente é fazer uma pesquisa, um estudo sobre os nossos antepassados, né? Eu mudei o nome aqui das pessoas para não expor ninguém. Então, essa aqui é a paciente, ó, essa aqui. Maria. Ela tem 70 anos e é a quarta filha do casal. De que casal? Do Horácio, que está aqui, morreu com 59 anos. Está vendo
coisinha, a fitinha preta na cabeça dele, significa que com 59 anos ele faleceu. E a Maria é filha também da Aparecida, que também já faleceu já com uma idade já um pouco mais avançada, com 82 anos. A Maria, ela vem de uma família bem estruturada, onde ela via o pai, está vendo aquela fitinha verde lá do Horácio para Aparecida? O pai tratava muito bem a Aparecida também tratava muito bem o pai. Existia ali um equilíbrio familiar muito bom. Agora, o que aconteceu com a Maria? A Maria, um dia, ela inventou de se casar com o Antônio, que hoje tem 73 anos. De onde o Antônio vem? O Antônio é filho do Paulo, que era um homem grosso, não tratava bem a esposa, está vendo lá uma carinha assim, brava, machista, impaciente, bravo, nervoso, filho do Paulo. O Paulo era casado com a Laura, que sofria de depressão, era uma pessoa doente, enferma. Tem um risco vermelho do Paulo para a Laura, um risco vermelho que diz que eles não viviam em harmonia, viviam em constante conflito. Os tios, todos já são falecidos, né? Também não eram coisa boa. Tudo pessoas perigosas, pessoas nervosas, estressadas. E foi desse lar que o Antônio veio. A Laura, mãe do Antônio, ela é filha, que eu não coloquei aqui ainda o nome, desses dois aqui, né? Que filha de um pai alcoólatra e que batia na esposa. Aquela mãozinha lá é porque ele agredia fisicamente a esposa. Então o Antônio, ele veio desse contexto. E a Maria veio de um contexto totalmente diferente. E eles se casam. Digam para mim o que é que pode acontecer aí. O que os irmãos acham que pode acontecer nesse casamento? Ou que tem acontecido nesse casamento? Exatamente. Exatamente. A Maria e o Antônio, eles vivem em conflito. Porque ela recebeu uma informação diferente. Até que ela recebeu boa, parece. Hã? Ela é boa, dele foi ruim. Dela é boa. Dela é boa. Dela é boa. Dele é que é ruim. Né? A referência, a família de onde ele veio, os seus pais, os seus avós, o avô do Antônio era uma pessoa alcoólatra, que batia na esposa, não demonstrava carinho. Então, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo um problema de conflito no casal. Por que esse problema de conflito? Isso, às vezes, irmãos, não é uma questão de escolha. É uma questão que a pessoa traz de forma automática. Esses dias ela perguntou assim: Cristiano, eu queria saber por que toda vez que o meu esposo conversa comigo, ele é meio grosso comigo, ele não sabe falar com carinho. Eu digo: olha para o seu genograma. Você é uma pessoa que sempre foi tratada com carinho. Você via seu pai tratando a sua mãe com muito carinho. A sua família é uma família sempre muito bem estabilizada emocionalmente. E o seu marido, ele vem de uma situação totalmente diferente. Então a história transgeracional nos ajuda a entender quem somos e quem é também o nosso cônjuge. Por que as pessoas são como elas são. E aí, irmãos, é neste momento que a gente precisa ser o quê? Ser o quê? Paciente, tolerante, joelho no chão, oração, porque só o poder de Deus para mudar isso aí, só Deus para mudar. Vamos lá. O quê? Ah, você quer ver? Hã? Eu não consigo colocar aqui, irmã. Acima de cima? Não volta, não volta.
Não vou, a gente mudou. Voltou. Tá, o que você quer ver o resultado? Faltam os filhos dele. Não, não é filha. Aqui são filhos. Esses aqui são filhos. Esse aqui é filho. Esse primeiro filho tem 47 anos, ele tem um relacionamento bom com a mãe. Já este aqui, o filho menor, não tem um relacionamento bom com a mãe. Ele já tem a característica mais, né? Eu falei que às vezes o mais velho puxa o pai, mas esse ali ele desenvolveu mais a característica do pai, o mais novo. É calado, sempre que fala com a mãe, fala de forma grosseira. Fala. A de vermelho? Essa aqui é a esposa do Fábio, seria a nora da Maria, que sofreu um aborto. E aqui vem que os dois se relacionaram com o pai, isso? Então, aqui eu acabei ainda não colocando, irmão, mas o relacionamento desse aqui é bom com o pai, porque a característica pesou mais nesse aqui. Já aquele ali não. Aquele ali tem um relacionamento mais com a mãe, já com o pai já não é tão bom. Mais um detalhe, irmão? Gostaram do genograma? Isso aqui é muito bom, você pode fazer isso em casa também, você mesmo pode fazer, né? Você gostou, você ficou feliz, né? Isso aqui é bom para você conhecer, porque você funciona de algumas maneiras, ok? Então, agora essa pergunta, irmãos, é possível você reeditar? Sim. Mudar isso aí? Não. Mudar. Será que é possível? Sim. Vamos ver, olha lá, João 3, verso 3 a 8. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, o que precisa acontecer? Novo nascimento, irmãos. É a única coisa que pode quebrar esse ciclo aí, é o novo nascimento. É a pessoa se entregar a Jesus. Não tem uma outra maneira. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, essas aqui são boas novas, né? Viu, Davi? Se eu vim de um lar onde não era um lar que tinha equilíbrio emocional, onde eu via problemas conjugais, onde eu via conflitos, dificuldades, talvez o meu pai não representava bem o caráter de Cristo, meus avós muito menos, eu posso reeditar, reescrever, começar a reescrever essa história. Quebrar essa linha de maldição na família. Aí a próxima geração vai sair já diferente, não totalmente mudado, irmão. Porque se eu mudo, mas ainda tem a genética dos meus pais, dos meus avós, dos meus tataravós. Mas é um processo. Então, o que eu, por exemplo, eu falo para os meus filhos? Falo: filhos, o papai não é perfeito, eu tenho muitos erros. Eu já errei muito com os meus filhos, eles sabem disso. Já pedi perdão para eles muitas vezes. Falei: o papai não é perfeito. Mas eu estou tentando ser melhor do que o seu vovô e os seus vovós e as suas vovós foram. E vocês, quando vocês forem pais, vocês procurem ser melhores do que eu estou sendo. De tal forma que em cada geração que vai nascendo, nós vamos ter pais e filhos melhores. Isso, irmãos, é algo que nós precisamos, né, pela graça de Deus, construir uma nova história, construir um futuro diferente para a nossa família. E a única maneira que Jesus indicou aqui é um novo nascimento.
Você já nasceu com aquela herança transgeracional, aquela herança de pecados, de defeitos de caráter. Jesus disse que você precisa nascer de novo, se tornar uma nova criatura. E isso inclusive na questão conjugal. O meu pai não tratava bem a minha mãe, mas você pode tratar bem a sua esposa. Eu nunca vi meu pai dando um abraço na minha mãe, tratando-a com carinho, mas você pode dar um abraço na sua esposa, tratá-la com carinho, tratá-la com respeito, ser romântico com ela, dedicar a ela atenção. E os seus filhos que vão vendo isso em você, vão construir uma história melhor, uma história diferente. Mas isso só é possível através do quê? De uma entrega, um novo nascimento, de uma entrega completa a Jesus Cristo. Sabendo isto, diz Paulo, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Eu, por exemplo, conheço o pai de Davi, né? Conheço. Davi tem uma... Desculpa, Davi, posso falar? Pode. Davi tem uma tristeza no coração, porque nunca recebeu, né, Davi, carinho do seu pai. Nunca viu o seu pai tratando a sua mãe, que era uma pessoa santa. A Doninha era santa. Mas você, Davi, pela graça de Deus, você está escrevendo uma história diferente. O primeiro abraço que ele ganhou foi no dia do nosso casamento. Olha só. O Davi está quebrando, irmão, essa herança ruim. Né? Nós vimos aqui a demonstração da Angélica, né? Como ele trata ela com carinho, com amor. Então, Davi, você está escrevendo uma nova história. E os seus filhos, que veem você tratando a Angélica assim, vão ser ainda melhores. Os seus netos ainda melhores. E isso, irmãos, a graça de Deus pode fazer isso em cada coração. Pode fazer isso em cada vida. Ele fala para mim, ele sempre fala para mim assim, eu quero tentar ser o meu pai. E a Deise, né? Não sei se vocês conhecem a Deise, irmã do Davi, tem um coração imenso, bondosa, sensível. Então, nós não precisamos deixar que os erros dos nossos pais afetem o que eu sou hoje. Eu posso reescrever tudo isso, eu posso mudar tudo isso, eu posso ser diferente daquilo que o meu pai foi, daquilo que a minha mãe foi. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Jesus, ao entrar no coração, ele faz todas as mudanças necessárias. Eu quero concluir com esse pensamento aqui, ó. O grandioso poder do Espírito Santo realiza uma completa transformação no caráter do homem. O que o Espírito Santo faz? Faz uma completa transformação no caráter do homem, fazendo dele uma nova criatura. Volta lá, por favor. Tem outro texto ali. Fazendo dele uma nova criatura em Cristo Jesus. As palavras e os atos expressam o amor do Salvador. Nenhum deles disputa o lugar mais elevado. O eu é renunciado. O nome de Jesus é escrito em tudo o que se diz e o que se faz. Irmãos, é só nós deixarmos o Espírito Santo agir. Primeiro, o que o Espírito Santo faz? Qual que é a obra do Espírito Santo? João 16:8. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, primeira coisa que nós precisamos entender: eu estou falhando nesse aspecto aqui. Talvez tratando a minha esposa da forma que eu vi ele tratando a minha mãe. Ou tratando o meu esposo da forma que eu vi os meus pais tratando, a minha mãe tratando o meu pai. Mas eu vou deixar o Espírito Santo agir no meu coração e eu vou ser diferente com a minha esposa. Vou ser diferente com o meu esposo. O Espírito Santo ele pode fazer essa mudança, uma completa transformação no caráter do homem, no caráter da mulher, no caráter do marido, no caráter da esposa. Esse é o último texto, irmãos. Os caracteres não são formados num só molde. Hoje, depois eu estava conversando com a Sabrina de fora. Ela falou: irmão Caixão, esse negócio aí, né? Todo romantismo é legal e tal, mas eu acho que o homem tem que ser mais... Não, isso vira ser errado. É mais ou menos isso, Sabrina. Não estou te condenando, não. Eu só quero usar
Eu só quero usar, houve talvez um ruído na comunicação, né? Mas eu quero usar esse ruído para explicar o seguinte, irmãos. O meu lar não é modelo para o seu lar, em vários aspectos. Cada família deve encontrar a sua forma de funcionar bem. Eu conheço, por exemplo, um casal que se casou e eles vivem um pé de guerra terrível. Estão quase se separando. Eu não dou mais um ano para aquele casal permanecer juntos, a menos que ocorra ali uma grande mudança. O homem, ele vem de um lar onde o marido era o que produzia todas as coisas do lar e da casa. Ela vem de um lar onde a mãe conduzia tudo. Mas funcionava bem, porque o pai era mais passivo e ele e ela conseguiram encontrar, né, a homeostase, um ponto de equilíbrio nesse relacionamento. Então, os pais dela vivem muito bem, a mulher muito líder, coordena tudo, e o marido mais passivo vivem bem. E ela queria trazer para o lar dela esse mesmo padrão que ela via na casa dela, aonde a esposa é que conduzia todas as coisas. Só que ela casou com um homem que veio de um lar totalmente diferente, onde ele sente a responsabilidade dele conduzir todas as coisas. O que está acontecendo, irmãos? Pé de guerra, porque ele quer dominar assim que eu digo, conduzir todas as coisas, e ela não aceita. Ela é que quer ter o controle de tudo, e ele não aceita isso. Briga, atrito, disfunção familiar, é o que está acontecendo, certo? Então, os caracteres não são formados num só molde. Então, cada família, por que está ocorrendo isso com essa família lá? Porque ela tem que entender que o que funcionou para os pais dela não vai funcionar no novo lar. Ela casou com um homem diferente do pai. E geralmente as mulheres casam com um homem parecido com o pai, tá? Geralmente acontece isso. É a tendência. Mas A tendência, não, muda, irmão, a tendência, mas pode acontecer essa diferente. E ela pensava ter casado com um homem que era igual ao pai, e não é, um homem totalmente diferente. Então, cada família, irmãos, cada casal tem que encontrar o seu ponto de equilíbrio. Talvez olhe para o Flávio lá, ó, né, deitadinho ali. Eu vou querer. Não, é diferente. A situação. Ele vem de uma família diferente, ela vem de uma família diferente, mas eles encontraram um ponto de equilíbrio deles. Ótimo, o importante é que cada casal encontre o seu ponto de equilíbrio e sejam felizes. Então, os caracteres não são formados num só molde, são diversos. Há aspectos de caráter de toda a espécie recebidos como herança pelas crianças. São assim revelados os defeitos e as virtudes dos traços de caráter. Que todo mestre leve isso em consideração. A deformidade hereditária e cultivada no caráter humano, bem como a beleza de caráter, terão de ser enfrentadas. Então nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum marido, nenhuma esposa pode dizer assim: eu sou assim mesmo. A minha mãe tinha uma musiquinha, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Gabriel. Sabe essa musiquinha? Então, os defeitos de caráter têm que ser o quê? Enfrentados. É fácil essa luta? Não é. Só a graça de Cristo para te fazer diferente do que seu pai, sua mãe, seus avós, seus antepassados foram. Então, terão de ser enfrentadas, e muita graça cultivada no mestre, a fim de saber como lidar com os errantes para o seu bem presente e eterno. Então, isso aqui está falando da questão da educação, mas eu quero aplicar isso para o lar, para a sua casa. Saber entender isso aí, você ser paciente, e você, marido, você, esposa, que está identificando esses erros, porque por isso que às vezes a terapia, né,
você ter o acompanhamento, para alguém fazer você se entender, se conhecer é importante. Porque desde o momento que você passa a se conhecer, você, olha, se eu tenho esse defeito, agora eu vou procurar melhorar. Quando o pastor te visita, o obreiro te visita, fala, irmão, você tem tratado a sua esposa assim, mas você não pode, você tem que fazer isso, aquilo. Irmãos, ouça esses conselhos. Tem que enfrentar esses defeitos de caráter que você herdou ou que você construiu. Não é um trabalho fácil, mas tudo posso naquele que nos fortalece. Que Deus nos abençoe e nos ajude para isso, irmãos. Amém.